Vamos lá? Vamos receber? Tá ligado? Quem? Vamos fazer bastante barulho para quem? Clarice Viacava! Vai. Aê! Oi, pessoal de AD, beijo no coração, estamos ao vivo. Vamos lá. Presencial, essa energia boa aqui, que chega a todos que estão vendo, sentado na telinha aqui. Bom, vamos lá então com as dicas para amanhã, tá? Separei com bastante amor, bastante carinho para vocês. No constitucional primeiro, depois no administrativo. Como eu não vou ler o artigo todo, né, nós não temos o tempo, então se vocês quiserem dar uma marcadinha no artigo para dar uma última olhadinha em casa nesses artigos, porque efetivamente eu selecionei com cuidado. Então, dá só aquela última olhadinha, sabe? No artigo 5º. O que eu selecionei para o artigo 5º? Lógico, as associações, não poderia, né? A associação só pode ser compulsoriamente dissolvida, ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Qual é a diferença, então? Para ser compulsoriamente dissolvida, precisa o trânsito em... Muito bem. 2 remédios constitucionais. Tá? Então, essa da associação está no artigo 5º, inciso 19. Remédios constitucionais, eu separei 2. O habeas data, tá? Embora a probabilidade, acho que é um pouquinho menor, porque caiu o habeas data no último concurso. Né? De qualquer forma, não se esqueçam que no último concurso, o habeas data ele tem 2 alíneas. E no último concurso caiu a linha B. Então, eu estou achando que vai cair a linha A agora. Tá? Mesmo assim, eu ainda continuo com o habeas data. Artigo 5º, inciso 72. O que eu quero que você lembre, que o habeas data, né, é relativo à pessoa. Informação relativo à pessoa. E que a palavra informação isoladamente não quer dizer habeas data. E que essa informação, certo? Uma informação foi negada, uma informação coletiva. Bom, aí é mandado de segurança. Só é habeas data se a informação for relativa à pessoa. Tem que estar escrito tudo isso. E lógico que o segundo remédio constitucional, evidentemente, é ação popular. Então, quando você abrir tua prova e vai ter uma questão sobre remédio constitucional, a primeira coisa que você faz é olhar se tem cidadão. Sério mesmo, porque essa é a mais provável, tá? As bancas têm 1001 maneiras de abordar ação popular. Então, e sempre a palavra cidadão define a questão. Cidadão, para fins de concurso, é cidadão, ponto final, né? Que nada mais é do que aquele que possui título de eleitor, certo? Bom, isso, o habeas data no inciso 72 e ação popular no 73. Nacionalidade, artigo 12, parágrafo 2º. A lei não pode fazer distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Nem a lei pode. Nem a lei pode. A lei não pode fazer distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Quem só pode fazer? A Constituição Federal. Certo? Por uma questão de segurança nacional. Os cargos privativos a brasileiro nato, presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado. Somente o presidente, certo? Então, às vezes as pessoas dizem assim, o vice-presidente da República tem que ser brasileiro nato? Tem, porque está na Constituição Federal. Agora, o vice-presidente da Câmara tem que ser brasileiro nato? Não. Mas quando ele for presidente da Câmara, quando ele for presidente da Câmara, tem que ser. Então as pessoas dizem, mas como assim? Como assim que esse é o mundo jurídico de edital? Porque no mundo jurídico real, nós temos o regimento interno que já te traz toda essa situação pronta. Que não está no teu edital, mas está no regimento interno da casa. Certo? Muito bem. Depois, próxima parada. Então, são os cargos privativos, estão no artigo 12, parágrafo 3º. Artigo 16 sobre direitos políticos. A lei que altera o processo eleitoral entra em vigor quando? Na data da sua publicação. Então, nós podemos ter em vigor uma lei eleitoral uma semana antes das eleições? Podemos ter, sim. Ponto final. Não se aplica. É outro assunto. Artigo 16. Não se aplica às eleições que ocorram até 1 ano da sua vigência. Tá? Então, é o artigo 16.
Artigo, agora, o 18, parágrafo 2º. Território não integra a União. Ponto final, não é ente federativo, né? Território não é ente federativo. Muito bem. Você tem, no artigo 24, o que é o 24? O 24 da Constituição Federal é a competência concorrente, tá? Essa é aquela questão que é mais cruel um pouquinho. Mas, com a competência concorrente, você tem coisas que podem fazer você lembrar que a competência concorrente, porque a maior parte que está ali te liga, te sintoniza com o Ministério Público. Meio ambiente, consumidor, infância e juventude, portadores de deficiência. Isso aí te sintoniza, competência concorrente. Artigo 24, certo? Artigo 24. Então, o artigo 24 e os seus 4 parágrafos, e pelo menos o portador de deficiência, meio ambiente, consumidor, legislar sobre. Artigo 24, legislar sobre, fazer leis. É uma competência concorrente. Artigo 24. Esse com certeza também aposto. Eu escolhi um apenas, né, já por conta do tempo. Eu escolhi o artigo 24, eu escolhi aqui o meio ambiente, tá? O 24, inciso 8. Eu escolhi o meio ambiente, 24, inciso 8, onde traz ali ó, patrimônio e tudo mais. O 25, parágrafo 1º, fala do Estado. O que tem no Estado, no 25, parágrafo 1º? Lembrando que os Estados, e teu concurso é estadual, ele tem competência residual, competência remanescente. O Estado fica com a sobra. Temos uma repartição de competência, entre aspas, não é de ninguém, não é de nenhum ente federativo. De quem é, então? Do Estado. O Estado tem competência residual, os bens também são residuais, tá? Muito bem, seguindo em frente. Essa aqui, como questão difícil, eu não poderia deixar de trazer, mesmo a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas vai cair amanhã e você vai lembrar. O que eu quero que você lembre? Sobre a intervenção. É o artigo 34, letra A de amor, né? Inciso 7, 34, inciso 7, primeiro, é o 34, inciso 7, a linha letra A de amor, somado com o 36, inciso 6. O que quer dizer isso? Isso é uma exceção quanto à intervenção. Por quê? Porque a União não pode intervir nos Estados, porém, cabe exceção, né? E aí nós temos ali a exceção. E esse inciso que está lendo é sobre os chamados princípios, muito bem, princípios sensíveis. Não são cláusulas pétreas, porém cabe intervenção. Nesta linha que eu marquei aqui, para vocês, e logo em seguida encaminhei o artigo 36, é para lembrar o quê? Que quando nós temos os princípios sensíveis, né, pode ser por representação do Procurador-Geral da República, certo? Então, você tem essa informação na 36, inciso 6. Porque é uma soma, a questão é uma soma, né? É o 34, inciso 7A, com o 36, 6, onde te leva dizendo, se é pelo... 36, inciso 6. Se é o Ministério Público. Por quê? Porque no conceito do artigo 127, o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica. Quando você fala isso, defender a ordem jurídica, é onde se vai buscar conceitos dentro do próprio edital. Então, você tem o Procurador-Geral da República como legitimado através da representação para a intervenção, certo? Muito bem. No Constitucional ainda, sobre poder legislativo, escolhi o artigo 46. O que tem o artigo 46? Lembrando que nós temos o sistema, nós temos dois sistemas, o proporcional e o majoritário. E que pelo sistema majoritário, maioria dos votos válidos exclui branco, exclui nulo. Nós temos os chefes do executivo, né? E quem? Senadores. Senador é pelo sistema majoritário. E lembrando que temos senadores nos estados, porque o Senado representa o Estado, mas também temos senadores no Distrito Federal. O que nós não temos no Distrito Federal? Não temos prefeito nem vereador. Ponto final. Tá? Então, sistema majoritário. Esse é o que eu postei aqui no primeiro momento. E esse está no artigo 46. Sobre o executivo, é óbvio. É óbvio que é o artigo 84, parágrafo único. Por quê? Porque as competências do presidente da República são indelegáveis. Porém, o parágrafo único traz exceções para 3 autoridades. Quem são? O PGR e o
PGR e o AGU, ME PGR, AGU, ME PGR. ME, Ministro do Estado, PGR, Procurador-Geral da República e o AGU, Advogado-Geral da União. São 3 autoridades que cabe exceção. E das exceções, por incrível que pareça, eu sempre aposto no inciso 6, né? Mas desta vez vou apostar no inciso 12. Conceder indulto e comutar penas. É uma competência do presidente conceder indulto e comutar penas, artigo 84, inciso 12, e é delegável ao ME, ao PGR e ao AGU, tá? Aí vai cair o AGU, e você vai ter um acesso de riso na prova, né? E aí o fiscal vai dizer, por que você está fazendo assim? Aí você vai dizer, não, é que eu estou com calor, né? Muito bem. Agora, por fim, o judiciário. No judiciário, eu estou apostando aqui, obviamente, também, o artigo 93, inciso 8. O que diz o 93, inciso 8? Interesse público. A palavrinha, aquela interesse público. Quando você viu a palavrinha interesse público, qual é o quórum? Maioria absoluta. O 93, inciso 8, ele vai cair na tua prova de qualquer jeito, tá? Ele vai cair pelo constitucional ou ele pode cair pela matéria institucional, certo? Por quê? Porque remoção por interesse público é uma penalidade e está no estatuto do membro do MP, certo? Onde você tem lá as penalidades. Então, você sai daqui e acaba indo lá, depois pode cair por lá ou por aqui. Então, para você não ficar tendo que memorizar disponibilidade, remoção, cada palavrinha você pensa interesse público, maioria absoluta. Maioria absoluta, no caso 93.8 está falando do tribunal, né, judiciário. Só que na parte do Ministério Público, que foi ministrado pela professora Suzana, diz assim, ó, aplica-se ao Ministério Público no que couber o artigo 93, ou seja, do Judiciário. Essa parte está na Constituição Federal pertinente a Ministério Público, certo? Então, no que couber, e aí você vai ver que esta parte do 93 é o que eles separaram para vocês depois na matéria da professora Suzana, que é a matéria institucional, né? A parte do estatuto que fala remoção das penalidades do membro, tudo bem? Bom, e por fim aqui, deixa eu ver, judiciário deu. Vamos para, então, o direito administrativo, tá? De constitucional deu. Primeiro, lógico, a lei de improbidade, lei 8429/92. Qual o artigo? Essa lei de improbidade, ela soma primeiro uma ponta que estava com o professor Leandro, né? Que é o artigo 37, parágrafo 4º. Da Constituição Federal. Essa parte ficou com o prof. Leandro. E aí veio para a Clarice 8429/92 e se associam, estão em harmonia. Então, os atos de improbidade administrativa importarão, suspende direito político, o que perde, função pública. Indisponibiliza bens, lembrando que indisponibilizar bens não é pena, é uma medida cautelar, né, quando da execução da pena. E qual é o artigo? O 21. Sigo no 21. O que diz o 21? Diz que a aplicação da lei da improbidade, que no caso o Ministério Público fará através da ação civil pública, né? O cidadão poderá fazer através da ação popular, mas o MP o fará através da ação civil pública. Diz aquela lei que aquela lei ela independe do controle interno e do controle externo. E diz assim, ela independe, não é isso que fala o artigo 21 desta lei? Independe do Tribunal de Contas do Estado ou do Tribunal de Contas da União a nível estadual ou a nível da União. Certo? Ela independe. Então, é o artigo 21 desta lei que deve ser dado uma olhada com mais cuidado, tá? Que ela vem trazendo também que a aplicação da sanção independe, o outro inciso diz, da ocorrência do dano, tá? Salvo ressarcimento. Então, esta lei também, tudo isso está no artigo 21. Diz que não precisa concretizar o dano, certo? Ah, mas emprestou o trator, devolveu o pitadinho com gasolina, com muito mais valor do que emprestou o amigo. Não importa, é porque a lei diz no artigo 21, independe do dano. O fato de devolver, até pode devolver o bem depois de emprestar do chefe de obra, com até mais valor, isso é mero, que nós chamamos no direito, mero exaurimento. Exaurimento significa muito mais do que se pediu a lei, se consumou na hora que emprestou, acabou, tá? Tudo bem? Então, outra dica. A dica 2 sobre atos administrativos, fica com o atributo da PAT, né? Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade.
né? Lá vem a Pati e seus atributos. Pati e seus atributos. Presunção de legitimidade presente em quantos? Todos. Presunção de legitimidade e veracidade presente em todos os atos administrativos. Todos. Tanto que, em algumas provas, até outra banca, né? Não é a mesma banca, mas não importa, é tratado, inclusive, já que é a questão, como princípio. Tá? Como princípio, a presunção de legitimidade e veracidade presente em todo ato administrativo. Porém, é uma presunção relativa, chamada iuris tantum, admite-se prove contrário. E o ônus da prova cabe a quem? Alega. Ponto final. Tá? Então, é o atributo do ato. Lá vem a parte. A tipicidade é como o ato deve se apresentar ao mundo. Em regra, ele é escrito. Tá? E unilateral. Muito bem. Imperatividade é o poder extroverso. Em regra também, não é todo. Né? Agora, o ato genuíno tem imperatividade. Tá? O ato genuíno tem, o ato típico, ele é imperativo. Ou seja, poder extroverso, supremacia do interesse público, que está acima do individual. É o caso, o exemplo clássico da desapropriação. Ah, mas eu não concordo com o valor que vão pagar naquele meu imóvel. Então, vá discutir o valor do imóvel longe do imóvel, porque não tem essa. Desapropriou, acabou, tem que sair. Tá? Por bem ou por coação, ou por força, né, policial. Muito bem. Outra situação. Ato ainda. Das espécies de atos administrativos, qual que eu aposto para amanhã? Certamente eu aposto no ato ordinatório. Por que eu aposto como espécie no ato ordinatório? Porque vocês têm dois no edital. Vocês têm uma ordem de serviço e uma portaria. Na parte da matéria da professora Suzana. Tá? Não é verdade? Você tem uma ordem de serviço e uma portaria. E os dois são atos ordinatórios. Certo? Então, o que é um ato interno, muito bem. Ordim interno. O in fica bem grande para lembrar a palavra interno. São atos internos, atos administrativos, né? Muito bem. Então, deixa eu pegar aqui. Você tem mais um exemplo também sobre esses atos ordinatórios, né? Instruções, orientações para a organização da atividade. Então, eu coloquei a portaria, a ordem de serviço e coloquei mais um, que é a instrução, tá? Por quê? Porque pode que eles coloquem não só um exemplo, mais de um, né? Extinção do ato. Qual eu fiz a minha aposta para amanhã? Qual que vocês acham? Contraposição. Por quê? Porque não se extingue o ato administrativo apenas pelo anular e pelo revogar. Anular e revogar são formas de se retirar o ato do ordenamento jurídico por razões diferentes. Anula ato ruim, anula ato viciado, revoga ato bom, que não tem nenhum vício. Por isso que o judiciário jamais pode revogar um ato. Sabe? Ele só pode anular. E aí chegou uma das autoras de extremo respeito no mundo jurídico, chamada Maria Silva de Pietro, e disse assim, peraí, extinguir ato jurídico não é só pelo anular e pelo revogar. Não se tira só por esses caminhos, nós temos outros. Entre um deles, nós temos a chamada contraposição, certo? O que está banando aí, meu filho? Tá, me lembrando que eu estou acabando meu tempo, falando demais. Tá. Olha aqui, contraposição. O ato anterior será extinto pelo ato superveniente. Então, o que é a contraposição? Lembrando na sala que nós vimos isso. Ato. E o exemplo clássico, nomeação, exoneração. Contraposição, ato. Certo? Muito bem. Ainda sobre ato. Próximo palpite. Quais são os atos irrevogáveis? Exatamente. Consumado. Exemplos, eu vou pôr apenas exemplos, né? Atos consumados, atos vinculados, atos que tenham gerado direito adquirido, certo? São atos irrevogáveis. Claro, como é que você vai revogar? Como é que você vai revogar um ato vinculado? A palavra vinculado e revogação, Deus que me livre. A palavra vinculado e oportunidade e conveniência, Deus me livre. Vinculado para lá, oportunidade e conveniência para cá, revogado para cá, você nem pode misturar isso na mesma frase, nem termina de ler, joga tudo no lixo. Certo? É porque eles começam a falar e anular e misturam revogar. E que revogar? Ou eles começam a falar e anular nas questões, nós vimos nos cursos de resoluções de questões, começam a falar em anular e falam em oportunidade e conveniência. Que isso? Vincular só pode ser amarrar, acorrentar, algemar a lei. Sim, lei, sim, lei, sim, lei. Tá? Ou seja, a margem não tem margem de
Decisões, exatamente, mérito. Mérito está num ato discricionário. Muito bem. Então, são os atos revogáveis. Eu coloquei 3 exemplos apenas. Os consumados, né, que são atos revogáveis, os vinculados e que geram direito adquirido. Então, 3 exemplos apenas por causa do nosso tempinho. Sobre poder de polícia administrativa e poder de polícia judiciária. Agora o tópico é poder de polícia, que está no edital. O que eu apostei aqui nesse tópico? Bom, o poder de polícia, foi dado pela professora Clarice, que quando você vê lá, olha a matéria que é poder de polícia da Clarice. Então, não incide sobre pessoas. Quem incide sobre pessoas é a polícia do COT, ele acabou de dar aula aqui. Tá? Que é aquela polícia escandalosa. Igual o COT. Algema, né? Algema, polícia. Aquele escândalo na rua. Aquilo ali é do COT, aliás, parecido com ele. É com o COT. Entendeu? A polícia da Clarice não incide sobre pessoas. É papel, light, high society. Então, tá? Só incide sobre bens e direitos, certo? Não incide sobre pessoas. Então, é a polícia administrativa, certo? Como regra, ela é preventiva, mas pode ser repressiva, certo? Muito bem. E, por fim, o controle, tá? Sobre controle, nós vimos lá o controle interno, o controle externo, mas qual deles eu acredito para amanhã? O controle político. Com certeza. Amanhã eu aposto no controle político. Por quê? Na nomeação do Procurador-Geral da República, certo? E por que eu acredito nisso? Porque vocês têm lá a matéria do Ministério Público do Estado, que é a matéria da prof. Suzana, e lá vocês têm o Procurador-Geral da Justiça do Estado, que não tem o controle político na sua nomeação. Por quê? Porque o Procurador-Geral de Justiça, não é na sua nomeação, na verdade é na aprovação, né? Eu quis dizer na aprovação porque não tem essa aprovação. Então, o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a lista tríplice vai diretamente ao governador. Então, não tem controle político na nomeação do Procurador-Geral de Justiça do Estado. Agora, temos o controle político, aonde? No Procurador-Geral da República, onde nós temos exatamente 2 dessemelhanças entre o Procurador-Geral da República e o Procurador-Geral de Justiça. E uma das dessemelhanças é na nomeação, aonde o Procurador-Geral da República, como chefe do Ministério Público da União, ele tem, o seu nome tem que ser aprovado pelo Sim Senado. Sim Senado, Sim Senado, Sim Senado, o Senado aprova autoridades, tá? Então ele passa pelo Senado Federal, pelo Poder Legislativo, esse sim é o tal do sistema de freios e contrapesos. Depois vai para o Poder Executivo, no caso do Procurador-Geral da República, Presidente da República. E essa é a dessemelhança em relação ao Procurador-Geral de Justiça, que não tem o controle político. No Estado não tem controle político na nomeação, onde vai diretamente para o governador, não passa pela Assembleia. Mas tem na destituição, certo? Então essa é uma das dessemelhanças. E a outra dessemelhança é que o Procurador-Geral da República ele tem a recondução. E o Procurador-Geral de Justiça tem uma, né? Então, esse é o controle político. Consegui falar tudo, viu? Falei que ia conseguir. Bom, gente, essa é as dicas que eu dou para amanhã, certo? Nem todas elas são tão facinhas, mas também eu não queria deixar algo que eu realmente não fizesse alguma aposta que vai cair amanhã. Tivemos aí muitas aulas juntos, né? Bastante tempo aí para a gente se conhecer. Graças a Deus a gente segue sempre uma amizade eterna depois, tá? Desejo a vocês uma prova maravilhosa. Que vocês escolham, né, exatamente o que vem plantando, de estar aqui, tendo estudado, né? Sempre as boas notícias chegam ao ouvido que vão chamar bastante, né? A gente já começa a ouvir assim pelos cantos, pelas informações, né? E isso é gostoso, saber que vão chamar uma galera boa e que, se Deus quiser, o nome de vocês vai estar lá, tá? Na galera que vai ser chamada. Fiquem com Deus, obrigada pelo todo o tempo, pelo carinho, pela amizade, pelo tempo que estivemos juntos, pelas risadas que demos, tá? E maravilhosa prova para amanhã, gente. Um beijo no coração. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai. Oh, meu Deus do céu. Obrigado. Que espetáculo.